Nesta semana, na novela Contigo Sim, Fernando tenta abusar de Ângela. Léo pede o divórcio a Salma e ela o surpreende, dizendo que está grávida. Álvaro ajuda Ângela e espanca Fernando. Adela e Geraldo se beijam pela primeira vez. Samantha expulsa seu próprio pai de casa. E não para por aí. Cândida revela a Clarinha que é mãe dela e que teve um caso com Álvaro, quando tinha 35 anos e ele 15. A menina fica chocada com toda essa história. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 12 a 16 de agosto de 2024 da novela. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Contigo Sim, capítulo 81. Geraldo diz a Samantha que ela está ficando completamente louca. A bruxa diz que sua mãe lhe deixou essas ações e ele não lhe disse nada. Geraldo diz que não era necessário. Irritada, ela diz que ele não concretou tudo com o tabelião. Geraldo diz a Samantha que ele está caindo muito baixo e não pode nem respeitar a última vontade da própria mãe. Samantha diz que não quer, porque aquelas duas quengas da Ângela e da Adela o enganaram e não vai permitir que ele dê para elas a fortuna deles. Geraldo diz a Samantha que ele e Beatriz deram tudo do bom e do melhor para ela. A Biscate diz que legalmente tudo é seu e fará isso valer. Chegando em casa, Leonardo pergunta a Salma se sabia que os irmãos someros são estelionatários. A ridícula finge não saber de nada e se faz de sonsa. Léo pede que ela diga se realmente pagou esses 2 milhões de dólares pela sua liberdade, porque duvida muito que ela tenha feito isso. Ela diz que fez uma transferência e tem o comprovante. Ele pede que ela lhe mostre. Ela fica contra a parede. Nancy liga para Ângela e pede que ela se concentre em seu projeto, pois está cuidando do caso da mãe dela. Ângela fica mais despreocupada. Fernando diz a Ângela que ela não é só linda, como também muito inteligente. Ela diz que foi um trabalho feito em equipe. O nojento tenta beijá-la, mas ela dá uma bofetada no desgramado. Salma diz a Léo que é humilhante ele duvidar dela. Léo pede o comprovante da transferência que ela fez. Ela nega mostrar para ele. Ressalta que tem dignidade e não vai permitir que ele lhe trate como uma delinquente. Ele grita com a lixosa. Logo ele recebe uma ligação de Nélida e terá que ir ao hospital. Leonardo diz a Salma que mais tarde eles se falam e quer ver os dados porque o casamento deles está em jogo. Ângela chama Fernando de porco. O desgraçado tenta abusar de Ângela, pois em troca dela ficar com ele, vai autorizar o projeto dela. Ela dá um chute no saco do infeliz e diz que sente nojo dele. Ele expulsa a moça dali. Guigo começa a andar com auxílio de um apoiador. Ele fica feliz. Luz fica emocionada. Todos se alegram pelo sucesso da cirurgia do garoto. Geraldo chama Samantha de mal agradecida e péssima filha. Samantha manda ele pensar o que quiser, porque só está protegendo a herança deles. Geraldo diz: "Vai embora daqui, Samantha. Eu não queria te ver nunca mais. Você já não é minha filha." Samantha diz que já não é há muito tempo, desde que ele e sua mãe lhe trocaram pela cachorra da Ângela e da Adela. Geraldo diz que se perguntou tanto a Deus porque ele levou a mãe dela tão cedo e já sabe a resposta. Foi para Beatriz não ver o monstro em que ela se converteu. Samantha diz que ele esqueceu da sua mãe quando aquela empregada chegou na casa e agora está na cadeia por ser uma assassina. Geraldo chora e pede que ela saia dali. Samantha diz que se até amanhã Ângela não sair do hospital, vai convocar uma reunião para tirá-lo do cargo dele, de presidente do Hospital Vega. Ângela chega ao consultório de Álvaro e diz que o funcionário amigo dele é um imbecil e tentou estuprá-la e propôs de se deitar com ela para levar o projeto em diante. Álvaro fica chocado. Álvaro diz a Ângela que disse que era melhor ir com ela. Ângela pede que ele não se faça, pois sabe que ele sabia de tudo e ele é uma porcaria que jogou com seus sonhos. Ele diz que não sabia de nada e jamais faria algo para pôr ela e seu bebê em risco. Álvaro diz que isso não vai ficar assim. Salma tenta ligar para Álvaro pedindo ajuda, mas ele não atende. Geraldo desabafa com Mirtes, contando tudo o que Samantha lhe fez. Mirtes diz ao amigo que vai falar com Samantha e aconselhá-la. Mirtes diz que aconteça o que acontecer, estará com ele. Geraldo diz que não entende sua filha.
O álcool, remédios, a maldita obsessão por Álvaro e as redes sociais deixaram Samantha completamente louca. Álvaro vai à sala de Fernando e reclama com o infeliz por ter tentado abusar de Ângela. Ele diz que não fez nada. Álvaro coloca o infeliz sobre a mesa e quando tenta arrebentá-lo, a peste nocauteia Álvaro e liga para o pessoal da segurança, alertando que estão tentando agredi-lo. Álvaro espanca o diabo. Gente, pelo menos alguma coisa de bom o Álvaro fez, né? Mirtes vai falar com Samantha e diz que está em choque desde que Geraldo lhe disse que sente algo por Adela. Samantha diz que seu pai está hipnotizado por aquelas duas ratas e não vai deixar elas ficarem com seu dinheiro. Mirtes diz que faria o mesmo. Mirtes diz que no lugar dela evitaria ficar contra Geraldo e apenas o colocaria contra Ângela e Adela de alguma maneira. Samantha diz que no momento só quer que seu pai expulse Ângela do hospital. Mirtes diz que vai inventar para o pai dela que tentou convencê-la, mas que ela não cedeu. Clarinha se lembra de quando Ruth lhe visitou e disse que foi amante de Dário e ainda inventou para ela que estava grávida do carinha. Clara recebe uma mensagem de Ruth, que manda uma foto do exame de gravidez que fez, onde descobriu que estava grávida. A menina chora. Fernando liga para seus companheiros e diz que Álvaro vai pagá-lo e ele trouxe a ex-mulher para aprovar um projeto para uma clínica. Ele pede que seu pessoal vigie Álvaro e Ângela. Álvaro volta para o hospital. Dário pergunta a Álvaro por que mandou Ruth atrás de Clarinha. Dário diz que isso foi um truque muito barato dele para tentar separá-lo de Clarinha, mas eles se amam. Álvaro diz que não vai suportar que ele grite na sua sala e vai chamar os seguranças para ele. O moço sai dali. Abel escuta Nancy falando com alguém e estranha. Nancy pede que ele não fique com ciúmes e só estava falando com seu amigo Uriel. Ele fica mais tranquilo. Abel se irrita ao saber que o amigo de Nancy é massagista e, enciumado, decide sair dali ao ouvir que esse cara foi o primeiro namorado dela. Ed visita a Estrelinha no orfanato. Ele diz que sentiu muita falta dela e que não tinham deixado ele visitá-la. Ed diz que todos da vila estão com saudades dela e mandaram um abraço para ela. Estrelinha se entristece e diz que o diretor dali disse que vão lhe dar em adoção para uma família que a queira, mas que não quer se separar dele. A menina abraça o rapaz. Dário procura Léo e diz que Álvaro está tentando separá-lo de Clarinha e fez ela acreditar que ele engravidou uma enfermeira. Leonardo diz ao irmão que ele precisa falar com honestidade com Clarinha e fazê-la acreditar que isso é outra mentira de Álvaro, porque o tempo será a razão de tudo. Léo fala que sua relação com Salma está de mal a pior e descobriu que ela tramou com Álvaro para separá-lo de Ângela. Léo recebe uma ligação de Ângela, contando o que aconteceu. Salma diz a Mirtes que está perdendo Leonardo, e Ângela fez ele acreditar que a chantageou para abandoná-lo, e agora ele está lhe pedindo uma prova. Mirtes pede que ela não entre em pânico. A loirona segue nervosa. As pilantras estão chateadas. Mirtes também, já que a prisão de Adela fez Geraldo se afastar ainda mais dela. Pablo encontra o primo Tristonho. Abel fala que Nancy andou de elogios com o cara e disse que foi o primeiro namorado, mas que agora são amigos. Ângela chora e diz a Léo que quando pensou que finalmente cumpriria seu sonho, Fernando tentou abusar dela e todos seus sonhos vieram abaixo. Léo diz que caras como esse deveriam estar na cadeia. Mas ainda bem que ela resolveu denunciá-lo de imediato. Ângela apresenta a denúncia contra Fernando por tentativa de abuso sexual. Já à noite, Júlio e Mirtes saem juntos. Júlio tem um plano para desmascarar Mirtes. Ele entra em ação e mente, dizendo que foi indiferente com ela em momentos de carinho, porque Flávia viu os dois juntos, mas acredita que Flávia está interessada no Dr. Duarte. Mirtes ri e debocha, dizendo que isso é o que ela merece. Júlio diz a Mirtes que ela tinha razão no que disse e ainda a ama e daria o que fosse para beijá-la novamente. Ele tenta beijá-la, mas ela diz que vai pensar. Júlio diz que escolheu um restaurante muito bom para eles jantarem. Dário chega em casa e vê Clarinha bem triste com ele. Clara diz que a enfermeira Ruth lhe manda uma mensagem e acredita que ele não mudou.
Dário diz que hoje está mais convencido da sua mudança e quer ser um homem melhor para ela. E juntos, eles podem enfrentar tudo e vencer os obstáculos. Clara diz que Ruth mandou a foto do exame de gravidez. Ele vê, mas diz que o bebê não é seu e jura. Clarinha diz que talvez Álvaro esteja certo no que disse sobre ele não ter mudado. Ed fica feliz por Oscar ter aceitado jantar com ele, mas Oscar diz que não poderá ficar ali na vila, porque Samantha lhe pediu umas coisas de última hora, mas amanhã podem jantar. Ed diz que mal começaram a andar e ele não quer que as pessoas os vejam juntos, e a comida que ele gosta, ele sente nojo. Ed diz que é melhor terminarem. Oscar fica triste, mas Ed acha que isso seja o melhor. Álvaro e Cândida se encontram. Ele diz que vai levá-la ao terminal de ônibus e dará o dinheiro necessário para que durante a doença dela, ela tenha os gastos cobertos. Ela não aceita o dinheiro e diz que não tem nada a perder ali, porque sua vida está praticamente acabada e quer ajudar e acompanhar sua filha, Clarinha. Álvaro fica nervoso, mas Cândida diz que ficou calada durante anos e Clarinha saberá da verdade. Samantha liga para o Álvaro e diz que estão precisando dele na reunião do conselho. Durante a reunião do conselho, Samantha diz a todos que hoje vão tratar a remoção do seu pai, Geraldo Vega, do cargo de presidente do conselho administrativo e ocupará o lugar dele. Léo leva um café para Ângela. Ela agradece. Ele diz que ela é muito mais forte do que pensa. E o cara que tentou abusar dela vai ter o que merece. Léo diz que está decidido a terminar com a farsa da vida que tem e vai ser feliz com ela. Ele diz que vai pedir o divórcio para Salma. Dário faz um vídeo para todos verem onde expõe Samantha Vega por assédio sexual contra ele. Os sócios do hospital dizem a Samantha que ela pode ser acionista majoritária, mas precisam tomar essa decisão entre todos. A maioria dos acionistas são a favor que Geraldo continue sendo presidente do conselho. Samantha diz que pela porcentagem das suas ações só precisa de um voto para ganhar. Álvaro chega na reunião. Samantha diz a Álvaro que convocou essa assembleia para ela ficar como presidente do conselho administrativo Vega e só vai precisar do voto dele para ganhar. A secretária entrega para Samantha uma mensagem. Nervosa, ela decide adiar a reunião para amanhã, pois agora vai resolver um assunto de urgência. Ângela diz a Léo que contou o que Salma fez, para ele não viver enganado, mas não queria destruir a ideia dele construir uma família com ela. Léo diz que Salma destruiu tudo isso com as mentiras e chantagens. Ele pede que ela não se sinta culpada de nada. Léo quer voltar para sua amada. Duarte pede uma oportunidade a Flávia, mas ela diz que não pode dar a ele. Ele diz que não vê sentido em seguir vivendo sozinho sem ela. Júlio vê os dois juntos de longe. Duarte pede para ser amigo dela, um amigo com quem ela possa sair ao cinema e ao teatro, para não passar seus últimos anos sozinho e doente. Ela aceita. Ângela pede que Léo não se precipite ao tomar uma decisão e que volte a errar. Ele quer se divorciar de Salma o mais rápido possível. Ângela diz a Léo que está feliz com seu bebê, mas queria uma família completa. Léo diz que eles vão ficar juntos e vão ser felizes. Ela diz que adoraria isso. Leonardo tenta beijar Ângela, mas ela acaba se afastando, pois não quer se sentir culpada do amor que sentem. Léo diz que ama ela e vai lutar pelo amor deles. Leonardo abraça Ângela. Dessa vez, ela quase permite que ele a beije, mas decide sair, porque hoje terá um plantão por toda a noite. Léo diz que também terá, e parece que são destinados a ficar juntos. Eles se abraçam novamente. Contigo Sim, capítulo 82. Dário vê o vídeo que postou, onde expõe Samantha por assédio sexual. Ele recebe apoio dos internautas. Samantha está estressada com tudo o que aconteceu e pelos comentários horríveis sobre ela. Samantha mistura remédios com bebida alcoólica. Álvaro chega ali e ressalta que os problemas dela não vão sumir com o álcool. Oscar pede que ela não beba. Samantha pretende se vingar de Dário. Álvaro diz a Samantha que ela está afundada até o pescoço e reclamou por ele ter procurado Ângela e ela está querendo se deitar com Dário. Samantha diz que isso não é verdade. Álvaro pergunta o que faz ela pensar que ele vai acreditar na palavra dela. Samantha diz que ele não tem direito de lhe reclamar nada. Álvaro diz que é egoísta e está farto das mentiras, dos escândalos dela e da mesma porcaria de sempre. Samantha diz que ela quem está farta da hipocrisia dele. Ele diz
que ela está acabada e tem que acostumar com os maus tratos das pessoas, do mesmo jeito que ele tem que se acostumar por ser um marido chifrudo, como todos dizem. Nancy diz a Angela que já fez a denúncia contra Fernando e agora vão ter que esperar o processo correr. Álvaro vê as críticas sobre Samantha e ele na internet, onde chamam ele de chifrudo e ela de assediadora. Álvaro pergunta a Samantha por que está nervosa. Ela diz que tem que se prevenir e revela que vai processar Dário por difamação. Álvaro diz que Dário tem provas e não faria uma acusação assim, sem ter uma maneira de comprovar. A capivara fica assustada. Ângela vê Álvaro machucado e descobre que ele brigou com Fernando para defendê-la. Ela decide ajudá-lo. Ela olha o ferimento dele. Leonardo passa perto e vê os dois próximos, mas não vai atrás. Álvaro diz a Ângela que quando descobriu que alguém tentou pôr as mãos em cima dela, ficou morrendo de ciúmes. Ângela diz que ele não tem direito de sentir ciúmes dela. Álvaro diz que não pode evitar. Ele diz que só queria ajudá-la a realizar o sonho. Ela não acredita no marmanjo, mas ele diz que fez tudo por amor a ela. Oscar mostra a Samantha os comunicados que vai publicar para conter o escândalo. Samantha pede que ele continue lhe ajudando com isso, pois precisam acabar com isso. Samantha decide gravar um vídeo, onde fala todas as coisas que Dário disse no vídeo são mentiras e que ele fez isso como chantagem para benefícios econômicos da empresa. Oscar felicita ela e diz que ficou bem convincente. Ed vê Oscar no hospital. Ele diz que surgiu algo urgente com Samantha. Oscar pede perdão pelo mal-entendido entre eles. Ed diz que se ele não está feliz com o que é, não vai estar com o que ele é. Oscar acaricia ele e pede para tentarem e vê o que acontece. Samantha passa por ali e Oscar se afasta de Ed, para ela não saber da sua sexualidade. Leonardo diz a Angela que viu ela próxima de Álvaro e ficou mal com isso. Angela diz que estava fazendo um curativo nele, porque ele brigou com um funcionário da saúde que quis abusar dela. Léo diz que Álvaro fez bem. Ele pede desculpas a Angela e dá um abraço nela. Salma vê os dois abraçados e tenta impedi-los, mas Álvaro segura a loura. Álvaro diz a Salma que ela precisa se acalmar, porque se ela fizer um escândalo para o Leonardo, não irá funcionar. Salma mostra o documento que mostrará para Léo. Álvaro diz que aqueles papéis são da transferência falsa que ela fez para o Gregório e não pode dar aquelas provas, porque Léo pode investigar mais e descobrir que tudo é falso, que tudo foi mentira. Salma pede que Álvaro faça algo, pois também perdeu Ângela. E ela perdeu o Léo, e eles estão perdidamente apaixonados. Angela e Ed estão cansados de trabalhar nesse plantão do hospital. Ed comenta que talvez foi um erro terminar com Oscar, mas não gosta que ele se envergonhe de tudo. Angela diz que ele fez bem em falar claramente com Oscar. Angela diz que Léo quer se divorciar de Salma. Ed diz que é uma boa notícia, pois quem sabe eles fiquem juntos logo. Angela diz que seria um milagre. O advogado de Álvaro o ajuda a chegar em casa. Álvaro está bêbado demais, chegando em casa em plena madrugada, muito mal. Ele fala que perdeu Angela para sempre e dar a clínica em Real do Mar era a última coisa para ela perdoá-lo. Álvaro diz que seu erro foi terminar com Angela e se meter com a víbora da Samantha. Ele chora pelo preço que pagou, sendo interesseiro, e ter escolhido o dinheiro em vez do amor, parecido com a Teresa. No dia seguinte, Leonardo vê uma mensagem de Salma, onde ela diz que vai ir para casa dos seus pais por uns dias, para deixar ele refletir um tempo. Ele manda uma mensagem e pede para se verem e esclarecerem as coisas, porque fugir não é uma solução para resolver os problemas. Angela acorda e se lembra de quando Léo e ela demonstraram carinho e se abraçaram. Ela também se lembra de quando sua mãe foi presa e chora. Samantha vai ao quarto de Álvaro e o encontra bêbado. Ela o acorda e diz que hoje é a reunião do conselho e quer o voto dele para destituir seu pai. Álvaro pede que isso seja em troca do contrato pré-matrimonial que fez ele assinar. Ela não aceita. Samantha diz que quer que Angela vá embora dali e a deixe em paz, caso ele vote nela. Ela oferece uma porcentagem das suas ações para ele apoiá-la. Dário se despede de Clarinha. A bobona continua o rejeitando. Clara pede que ele traga um exame de DNA para comprovar que esse bebê não é dele.
Dário diz que vai pedir para Ruth hoje mesmo. Dário diz que vai demonstrar para ela que não é pai desse menino. Ela diz que enquanto isso não acontecer, vai procurar outro lugar para ficar. Geraldo diz a Álvaro que se ele votar nele, podem estar bem algum dia, mas não veio suborná-lo e só quer que ele pense em retificar o caminho e comece a fazer o correto, pelo menos uma vez na vida. Geraldo diz a Álvaro que em alguns meses ele será pai e terá que dar explicações ao filho pelas ações que cometeu nessa vida. Geraldo aconselha Álvaro a ser um homem melhor, pelo menos tentar. Ângela arruma uma roupa. Ela conversa com seu filho e diz que hoje vão ver a avó dele na prisão. Ângela anseia pela chegada de seu filho e quer conhecê-lo. Mirtes passeia com Júlio. Júlio diz que quer relembrar o passado com ela. Ele diz que ela é uma mulher que não se pode esquecer e quando vê o rosto dela, todo o passado vem na sua mente e não pode esquecê-la. Mirtes diz que nunca voltou a amar como amou ele. Samantha pergunta a Dário por que ele expôs. Dário diz que precisa gravar isso. Ela impede que ele grave a conversa deles. Samantha pergunta se ele tem gravado coisas íntimas dele. Ela ameaça processá-lo caso ele publique mais alguma coisa sobre ela. Dário diz que ela tem que entender que ele não tem medo dela. Samantha ameaça fazer algo contra Clarinha e Dário pede que ela não se meta com a moça. Samantha ameaça machucá-lo onde mais dói. A víbora joga o celular dele no chão e sai. Júlio fica surpreso e pergunta a Mirtes por que ela o deixou e voltou para aquele lugar. Ela diz que precisava buscar um bom futuro. Ele fala que poderiam ter sido muito felizes se ela tivesse ficado com ele. Ele beija ela. Nancy diz à Luz que Dário, Nélida e Galegos podem ser testemunhas e dizerem que Félix agrediu ela. Luz diz a Nancy que não quer comprometê-la, porque Félix é perigoso. Estrelinha vai ver Guigo. Ela voltou ao hospital para seguir com seus tratamentos. Os amiguinhos se abraçam. Geraldo visita Adela na cadeia e a abraça. Adela agradece por ele ter vindo. Ele diz que precisava vê-la e não há nada mais importante que ela. Ele fala que sua filha Samantha está contra ele e quer tirar seu cargo na empresa. Léo encontra Júlio no hospital e pergunta o que ele pretende com sua mãe. Júlio diz que não está brincando com ninguém. Léo diz que, pelo que soube, ele e sua mãe tiveram uma relação tempestuosa e agora vão voltar. Flávia escuta tudo e pede que Léo não questione Júlio, porque ele tem direito de ser feliz com a nova namorada. Geraldo diz a Adela que Nancy está sendo assessorada pelos advogados da empresa e vão tirá-la dali. Adela diz que não vê a hora de sair dali e viver em paz. Adela se emociona com as palavras dele. Geraldo dá um beijo em Adela, o primeiro beijo deles. A carcereira pede que eles não se toquem. Nancy pede que Abel não fique com essa cara de ciumento, pois não pode proibi-la de falar com seu amigo Uriel. Ela diz que não traiu ele. Abel pergunta se esse vizinho lindo massagista, primeiro namorada dela, se ela teve a primeira vez com ele. Nancy fica chocada com a pergunta. Ela diz que pensou que ele era um homem maduro, com quem pudesse formar uma família, mas já percebeu que não é. Por isso é melhor terminarem. Acontece a reunião com os acionistas da empresa. Álvaro vota a favor de Geraldo. Samantha, bruaca nojenta, fica furiosa. Leonardo diz a Ângela que Salma foi para a casa dos pais e crê que ela não quer que ele fale com ela e peça o divórcio. Salma liga para Léo. Léo diz a Ângela que o pai de Salma teve um infarto e está à beira da morte. Ângela sente muito. Ela apoia Léo. Espera que isso não seja outra das mentiras ou armadilha de Salma. Léo diz que quer se livrar desse pesadelo para eles dois ficarem juntos. Samantha endoida e pede que Álvaro pense bem antes de votar contra ela. Geraldo diz que Álvaro é livre de votar em quem quiser. Samantha humilha Álvaro, dizendo que se ele não tivesse se casado com ela, não teria nada, nem um centavo. Ela chama ele de traidor. Ele pede que ela se acalme, já que ela não tem experiência naquele cargo. A bruxa diz que todos vão pagar por isso. Pablo entrega para Geraldo os papéis das escrituras que ele pediu. Geraldo não tem ânimo de nada e comenta que criou sua filha de maneira errada e converteu ela num ser sem alma, uma mulher egoísta e sem coração, que só quer tirar vantagem de tudo. Pablo diz que se há um bom pai no mundo, esse pai é ele. Pablo diz a Geraldo que não conheceu seu pai, mas que se tivesse tido um pai como ele, adoraria.
e eles se abraçam. Nancy diz a Abel que não quer um homem assim na sua vida. Ela diz que ele não quer um compromisso com ela, nem formar uma família. Ela diz que na sua idade não pode esperar mais, e por serem diferentes, não dará certo. Ela termina seu namoro com ele. Ângela nem consegue mais descansar em paz, porque a viúva negra da Mirtes liga para a mocinha e pede para conversarem pessoalmente. Ângela não aceita falar com ela. Mirtes insiste para elas se verem, se realmente ela ama seu filho como diz. Contigo Sim, capítulo 83. Na vila, Abel comenta com Pablo que não está à altura de Nancy e por isso foi melhor terminarem. Pablo pede que ele espere e mude de atitude para recuperar a advogada. No Hospital Vega, Léo aconselha Ângela a se cuidar e descansar, já que está grávida. Ângela diz que está bem. Ele diz que está resolvendo umas pendências e verificou se seus pacientes estão bem. Os dois percebem que têm muitíssimas coisas em comum. Entre intrigas, ambições, amor e ódio, os dois são apaixonados um pelo outro e pretendem construir um futuro, os dois, com o bebê que está para chegar. E isso acontecerá após ele se separar de Salma. Léo dá um beijo na testa de Ângela e sai. Nancy diz à Luz que a denúncia contra Félix já foi apresentada, por isso logo irão notificá-lo. Luz tem medo, mas Nancy diz que precisam enfrentar tudo isso. Ela revela que se separou de Abel, mas que se sentiu mal porque acha que fez ele pensar que é inferior a ela. Luz pede que ela não se sinta mal. Luz dá conselhos para Nancy. Ed diz a Ângela que se não fosse pela reunião que eles têm com Flávia, teria ficado em casa dormindo. Ângela diz que precisam trabalhar e estudar, apesar dos plantões cansativos do hospital. Flávia pede que Duarte agradeça a Ângela pelo que fez a ele. Duarte é muito orgulhoso e não pretende agradecer nada com Ângela e nem se resolver com ela, e que ela precisa apresentar uma prova extraordinária. Duarte entrega para Ângela o endereço e data do exame extraordinário que ela terá que fazer. Clarinha comenta com Cândida que as coisas com Dário não vão nada bem e pediu que Dário fizesse um exame de DNA para saber se o filho de Ruth é dele mesmo. Clara quer ser independente. Cândida pede que ela more com ela. Cândida se sente mal e quase morre. Clara fica preocupada. Muito ofegante, Cândida pede que ela não se desespere e pense no que ela disse. Dário comenta com Leonardo que Clara está extremamente chateada com tudo isso que aconteceu entre aquela enfermeira que Álvaro mandou, e ela está sofrendo por sua causa. Léo diz ao irmão para lutar pelo amor da mocinha. Dário se acha pouca coisa para Clara, mas Léo pede que o irmão lute pela menina, assim como ele está lutando por Ângela. Mirtes diz a Ângela que Léo e Salma estão apaixonados. Ângela diz que Léo não está apaixonado por Salma, coisa nenhuma. Mirtes diz que ele estava bem antes dela aparecer e eles só não conseguem ser felizes por culpa dela. Ângela questiona Mirtes como pode dizer isso, depois de tudo que Salma fez pro Léo. Mirtes diz que foi apenas um erro, e agora Ângela quer se aproveitar disso para destruir um casamento abençoado por Deus. Mirtes chama Ângela de maçã podre e diz que tudo que ela toca estraga. Ângela não permite ofensas e diz que só disse a verdade para Léo. Mirtes defende Salma. Ângela diz que se Leonardo se divorciar de Salma ou não é problema dele. Mirtes fala que Léo só está encaprichado por Ângela, mas que ama Salma. A nojentinha sai. Leonardo diz a Álvaro que vai fazer uma viagem e deixou Dário à frente da fundação. Álvaro acha a ideia excelente e diz que não quer vê-lo perto de Ângela. Léo pede que o Cafajeste não fique perto de Ângela. Ele reclama por ele ter colocado Ângela em perigo com a proposta da construção da clínica em Real do Mar. Álvaro diz que não vai discutir com ele e só quer que Ângela fique bem, porque a ama. Léo alerta Álvaro que se ele fazer mal a Ângela, vai ter o que merece. Nancy diz a Pablo que seus amigos do Ministério Público disseram que Félix está movendo os dedos contra ela por estarem fazendo justiça e ajudando Luz.
Félix está ali na rua e atira para o céu, assustando Pablo e Nancy. O advogado de Samantha diz que precisam controlar o assunto de Dário, porque se ele mostrar as provas contra ela, ela não poderá se defender. Samantha fica desesperada. Samantha pede que o advogado lhe ajude a fazer algo contra seu pai, porque estão em guerra. Abel conta sobre seu término com Nancy para Angela. Ela afirma que tudo vai se ajeitar e ele precisa saber o que quer para chegarem a um acordo. Nancy pede ajuda de Angela. Ela abraça a amiga e diz que Félix lhe acusou penalmente e que pode ser presa, já que o magrelo pagou testemunhas e subornou todos para dizerem coisas falsas sobre ela. Por isso, estão pressionando ela. Abel pede que ela fique na sua casa. Ela acaba aceitando. Mirtes diz a Léo que até que enfim ele vai ficar com Salma, pois ela precisa dele. Mirtes diz que ele está cometendo um grande erro, e tudo para ficar com uma golpista. Léo pede que ela não ofenda Ângela dessa forma, porque Salma não é o que ela pensa que é. Léo diz à mãe que seu casamento é uma farsa e que se ela se acostumou a levar um casamento assim com seu pai, não está disposto a fazer o mesmo com Salma. Mirtes diz que, sem dúvidas, Angela o enfeitiçou e tomara que ele não se arrependa das decisões que está tomando, pois, segundo ela, Salma não merece o que ele está fazendo. Álvaro diz a Samantha que vai ir embora da casa. Samantha diz que se ele sair da casa, o deixará na rua. Ela diz que agora vai enfrentar o escândalo que Dário provocou. Eles discutem. Samantha diz que ele é tão estúpido porque se aliasse a ela contra seu pai, teria todo o poder e dinheiro que sempre quis. Ele diz que apoiou a pessoa correta. Samantha diz que quando as coisas virarem de ponta cabeça, ele vai se arrepender de ter ficado do lado de Geraldo. Ela diz que poderiam se resolver como casal. Ele propõe uma trégua. Ela diz que essa noite quer dormir com ele. Guigo volta para casa e recebe uma surpresa dos amigos da vila. Uma festinha simples, mas caprichada. Guigo diz que gostou da surpresa, mas não consegue festejar com a ausência de Estrelinha. Ed diz que estão fazendo todo o possível para trazê-la de volta. Angela diz que Ed, Nancy e ela farão de tudo para trazer a menina de volta. Ed recebe flores mandadas por um mensageiro. No bilhete, ele percebe que as flores foram mandadas por Oscar. Geraldo pede que Dário não mostre aquela gravação com Samantha e que não publique, porque não vai sujar só o nome de Samantha, como também a memória da sua esposa. Ele aceita. Júlio visita Flávia e diz que está procurando provas com Mirtes para comprometê-la. Estressada, ela não acredita e pede que ele saia dali e deixe ela trabalhar. No presídio, Adela recebe a visita da sua filha. Adela toca na barriga de Ângela para sentir seu neto. Ângela diz à mãe que ela estará livre quando seu filho nascer. Adela diz que pede sempre a Deus e não quer que ela esteja sozinha. Ângela comenta sobre a festa surpresa que preparou para Guigo e sobre o que houve com Estrelinha. Dário vê a matéria onde mostra que Samantha foi exposta por assédio sexual. Dário diz à mãe que Samantha é uma abusada e já se cansou dela, assediá-lo o tempo todo. Flávia diz ao filho que ele estava dormindo com Samantha, como fez com tantas enfermeiras do hospital. Ele diz que se apaixonou por Clarinha e, como Samantha não gostou disso, começou a assediá-lo e chantageá-lo. Flávia diz ao filho que não está de acordo com a relação que ele tem com Clarinha. Dário diz que ele e Clarinha se amam. Flávia diz ao filho que ele está roubando a juventude e os melhores anos da vida de Clarinha. Vida que ela não pôde desfrutar muito por ter estado em coma. Ângela diz à mãe que Leonardo foi se encontrar com Salma porque o pai dela sofreu um infarto. Adela diz que Geraldo veio vê-la e eles se beijaram. Ângela ri com a mãe. Adela diz que Geraldo está fazendo de tudo para deixá-la livre e serem felizes juntos. Ângela fica aliviada. Anoitece. Geraldo chega em casa e descobre que Samantha mudou as fechaduras da porta. Samantha diz ao pai que quer que ele viva em outro lugar, porque aquela casa é sua e ali ele não entra mais. Álvaro conversa com Nestor. Um carro de polícia para ele na rua e diz que ele está sendo acusado por danos e lesões contra Fernando. Ângela liga para Leonardo. Ele diz que chegou bem na cidade e pede que ela cuide de um paciente com coma diabético.
e que diga a Dário que mandou uns papéis da fundação por meio dele. Ele diz que ficará na cidade com Salma, porque o pai dela faleceu. Ângela fica chocada e triste e diz que espera que tudo fique bem. Ela manda um abraço para ele. Salma fica ao lado de Leonardo e está bem abatida pela morte do seu pai. Ângela entende a situação dele e espera que tudo se saia bem. Salma diz ao marido que nem sequer conseguiu se despedir do seu pai. Ele pede que ela fique tranquila. Geraldo diz a Samantha que ela está indo longe demais, porque sozinha só afundou mais e mais baixo. Samantha diz que ele disse que ela já não era filha dele e por isso não vai tratá-lo como pai. Geraldo pede que ela deixe ele entrar. A bruxa canastrona surta e diz que ele devia ter pensado bem antes de tratar melhor as ratas do que ela. Samantha dá sua última palavra e não deixa seu pai entrar na própria casa. Álvaro quase é preso, mas consegue fugir dos policiais. Ele se esconde e liga para o Nestor, pedindo para ele retorná-lo porque precisa de ajuda urgentemente. Álvaro manda um áudio para Ângela e pede que ela ligue para o seu advogado, porque estão querendo prendê-lo por ter batido em Fernando. Ângela liga para Álvaro. Os policiais escutam o telefone e o encontram. Salma pergunta a Léo por que ele precisa dar tantas explicações para Ângela. Léo diz que ela se tornou sua mão direita na fundação. Salma fica enciumada. Ele diz que veio apoiá-la e tudo que eles têm que esclarecer pode ser em outro momento. Ela se acalma. Leonardo diz que depois de terminarem, vai procurar um hotel para ficar. Ela pede que ele não faça isso, porque não quer que sua mãe saiba que eles não estão bem. Ela pede que ele fique na casa dos seus pais com ela e que não deixe ela sozinha. Ela chora e o abraça. Pablo diz a Geraldo que ele tem onde dormir e pode ir para a vila onde moram. Geraldo diz que espera que Samantha recapacite. Ele diz que esta noite vai passar em um quarto do hospital e amanhã vê o que faz. Ele agradece pelo apoio e preocupação de Pablo. Ângela consegue falar com o advogado de Álvaro. Nestor diz que Fernando só vai retirar a acusação contra Álvaro assim que Ângela tirar a denúncia contra o abusador. Sozinha em casa, Samantha se embebeda, chora e liga para o Álvaro. Ela manda um áudio para ele, morrendo de raiva, achando que ele foi ver a Ângela. Ela diz que alertou ele de não voltar a fazer isso com ela. O advogado Nestor liga para Samantha e diz que Álvaro está preso por ter batido em um homem. Contigo sim, capítulo 84. Samantha fica chocada. Nestor diz que Álvaro bateu em um funcionário público do setor de saúde. Ângela vai ver Álvaro. Ele agradece por ela vir e diz que isso quer dizer que ainda importa para ela. Ângela diz que está ali por solidariedade. Ângela diz que o melhor vai ser desistir da denúncia contra Fernando e negociarem com ele para ele sair da cadeia. Álvaro diz que tinha que pôr Fernando no lugar dele quando deu aquela surra no carrapato. Ele jura que vai ajudá-la a construir a clínica em Real do Mar, mas ela diz que fará isso por si mesma. Antes dela sair, Álvaro afirma que a ama. Geraldo pede a Nélida que prepare um quarto para ele, porque terá que ficar uns dias no hospital, porque os problemas com sua filha continuam e ela o tirou da sua própria casa. Nélida fica passada e apoia o amigo. Samantha encontra Ângela na delegacia e fica furiosa. Ângela diz que Álvaro ligou para ela primeiro. Irritada, Samantha diz que eles dois são uns cínicos. Ângela pede que Samantha guarde o veneno para depois e que pense em uma maneira de ajudá-lo. A Nancy aceita que Abel fique ali para dormir com ela, mas separados. Ele pensou que iriam dormir juntos. Álvaro já está livre. Mirtes deseja boas-vindas a ele. Mirtes pergunta de Geraldo. Samantha diz que seu pai já não mora mais naquela casa e de agora em diante terão novas regras. Álvaro diz a Samantha que ela está ficando cada dia pior. Samantha diz a Mirtes que ela pode ficar, mas vai ter que ajudá-la a convencer seu pai de Ângela ir embora do hospital, pois assim ele poderá voltar a casa. Ângela chora e sofre ao olhar uma medalhinha. Ela diz à Luz que sente muita falta da sua mãe e a vida lhe devolveu e voltou a tirar dela. Ela diz que às vezes tem a impressão de que a vida gosta de jogar com ela. Luz diz que às vezes Deus os coloca provas muito difíceis, mas são para serem fortes. Ângela está cada dia mais triste e chateada, mas não quer se render.
Luz dá conselhos à maninha e pede que ela confie no amor que tem por Leonardo. Ed chega em casa e diz a Ângela que eles têm muito que estudar, porque tem uma prova muito importante para ver se vão continuar como praticantes no Hospital Vega. Ângela e Ed estudam juntos para a prova. São muitas coisas que eles precisam fazer, mas eles continuam estudando. No dia seguinte, Luz, Guigo e Pablo tomam café da manhã. Pablo diz à Luz que ontem Samantha não permitiu que Geraldo entrasse na própria casa e trocou as fechaduras da porta. Luz diz que Samantha é uma desgraçada. Geraldo observa uma foto de Beatriz e diz que tem se sentido muito triste e falhou como pai, pois a Samantha deles se converteu numa pessoa horrível, que quer fazer mal ao próprio pai. Ele sente falta da esposa e chora. Pablo diz à Luz que vai cuidar dela e de Guigo, porque continua sendo o chofer de Geraldo, e com isso não perderá o trabalho. Luz diz que não sabe o que fazer. Guigo diz à mãe que ela cozinha bem, lava, pasta e faz umas gelatinas deliciosas. Luz tem a ideia de vender gelatinas na rua. Guigo aceita ajudá-la. Estrelinha consegue ligar para o pai, Ed. Ela diz que roubou o celular da diretora. Ela comenta que ali no orfanato, as meninas batem nela e tiram suas coisas. Ela diz que o ama. Ele pede que ela não chore, porque verá ela muito em breve. O advogado vai até Estrelinha e repreende ela por ter pegado o celular da diretora. Estrelinha diz que ligou para sua família e não entende porque ele lhe tirou da vila à força, porque lá tinha tudo, uma família que amava muito e ali ninguém a ama. Estrelinha diz que apanha diariamente das meninas dali. Ele diz que isso é a lei. Mirtes leva umas roupas para Geraldo. Mirtes diz a Geraldo que ele não pode continuar brigando assim com Samantha. Mirtes aconselha Geraldo a fazer o que Samantha pede, para poder se resolver com a filha. Geraldo diz que de nenhuma maneira vai expulsar Ângela do hospital. Mirtes diz que vai continuar aconselhando Samantha, mas que ela é bem exigente. Álvaro vai ao apartamento atrás de Clarinha. Ele encontra Cândida ali e se irrita. Cândida diz que Clarinha vai morar com ela. Álvaro se irrita e não aceita isso. Cândida diz que Clarinha vai ir com ela e ele não vai impedir. Álvaro pergunta para que ela veio, porque só está revivendo o passado, porque extorquiu seus pais, por causa de Clarinha. Ele diz que ela só trouxe desgraça para sua vida. Clarinha chega ali e pergunta por que ele disse que ela extorquiu seus pais por ela. Cândida tenta revelar a verdade para Clara, mas acaba desmaiando. Ed, Ângela e toda a família postiça de Clarinha vão vê-la no orfanato. Ed diz que todos amam ela e sempre estarão com ela. Guigo diz a Estrela que sem ela não tem com quem fazer travessuras. Todos sentem falta da menina. Nancy pede que Estrela não fique triste, porque estão fazendo de tudo para recuperá-la. Ângela descobre que Samantha expulsou Geraldo de casa e fica chocada. Geraldo diz a Ângela que a casa era de sua esposa Beatriz e após a morte de Bia, ela deixou a casa para Samantha. Ângela pede que ele venha morar com eles na vila. Ele agradece e diz que ali está bem. Ela insiste para ele ir, pois lá, mesmo sendo simples, é um lugar bom, onde tem amigos. Geraldo aceita a proposta de morar na vila. Geraldo diz a Ângela que agradece a Deus todos os dias, porque mesmo tendo perdido uma filha, ganhou outra, que é ela. Ângela abraça Geraldo e diz o mesmo, que ganhou outro pai. Nancy ajuda Luz a preparar as gelatinas para vender. Abel diz a Guigo que decidiu terminar os meses que lhe faltam no ensino médio. E depois vai fazer uma faculdade para se superar e quer ter sua própria oficina. Luz concorda que Abel siga em frente e diz que a mulher que estiver com ele será muito sortuda. Abel pede o computador de Nancy emprestado. Pablo chega em casa e diz que um amigo que conhece gente da emissora Televisa vão conseguir uma audição para o Guigo. Ele fica feliz. Valdomiro diz a Félix que foram ao apartamento de Nancy, mas não encontrou nada lá, nem ela, nem no escritório dela. Eles acreditam que Nancy ficou morrendo de medo e agora, tirando ela do meio do caminho de tudo isso, não terá tantos problemas e poderão agir rápido contra os mortos de fome daquela vila. Ed diz a Ângela que está nervoso. Ângela diz que eles estudaram muito e devem se sair bem.
Cândida está internada no hospital. Clara pergunta por que ela estava discutindo com Álvaro. Cândida pede perdão e diz que não pode dizer isso e só pode dizer que a ama muito. Clarinha pergunta por que ela brigou com Álvaro e qual passado falam. Quem ela é na realidade. Cândida revela a Clarinha que é mãe dela. Mirtes liga para Léo e diz que vai deixar umas peças de arte no apartamento dele. Uma mulher chega no apartamento de Leonardo e diz a Mirtes que trouxe uma carta para o filho dela. Ela diz que é mãe dele. A moça diz que tem instruções precisas de dar essa carta apenas para o Leonardo Santillana. Ela diz que a carta é de parte de uma tal de Yolanda Moraes. Mirtes suborna a meretriz e pergunta quanto ela quer de dinheiro pela carta. Salma recebe uma ligação do seu advogado, onde ele diz que após a morte do seu pai, as contas dele foram liberadas e ela e a mãe dela receberão igualmente a herança do pai. Flávia entrega as provas para os estudantes realizarem. Mayra chega ali e diz a Flávia que por instruções de Samantha Vega, Ângela não poderá realizar essa prova. Ângela fica chocada e diz que fará. Flávia diz a Mayra que Samantha não tem autoridade para impedir Ângela de fazer a prova. Ângela diz que isso não é justo. Mayra diz que vai ter que levar a prova de Ângela. Flávia não permite que a moça faça isso, mas ela diz que pode ser demitida. Ângela quase chora e pede por favor, mas Mayra diz que não pode fazer nada. Mayra pega a prova de Ângela e Ângela sai dali. A moça diz a Mirtes que está pedindo muito dinheiro por tudo que está escrito ali, já que só diz coisas que não convêm a ela. Mirtes diz que vai conseguir o dinheiro para ela. A moça diz que precisa da grana com urgência. Ela pede uns dias. A moça dá uma semana para Mirtes pagá-la, porque senão venderá a carta para o Leonardo. Ela fica com medo e planeja conseguir o dinheiro. Salma manda um recado para Mirtes e diz que descongelaram todas as contas do seu pai e vão recuperar todo o dinheiro de volta. Mirtes dá um relógio muito valioso para a moça, para ela esperar um tempo. A moça mostra a carta para Mirtes. Benjamin observa Mirtes e a moça com a carta. Mirtes pede o celular da moça para estarem em comunicação. Samantha se comunica com o pessoal da universidade. Ela diz que sempre dá os donativos para a faculdade e Ângela não irá apresentar a prova. A bruxa pede que a moça faça uma exceção para Salma, que faltou na prova, mas é amiga da família. Oscar fica impressionado pela frieza da nojenta da Samantha. Ela pede que ele tome cuidado com quem é leal, porque pode lhe custar o trabalho. Mirtes liga para Leonardo. Ele diz que está prestes a entrar na funerária. Ela pede um empréstimo para pagar uma coisa da galeria. Mirtes pede uma grande quantidade de dinheiro. Léo diz que não recebeu seu salário e não sabe se pode emprestar agora, e seria em 4 ou 5 dias. Ela se tranquiliza. Benjamin se encontra com a mulher que estava falando com Mirtes e pede para fazer perguntas a ela. Ele pergunta sobre Mirtes e a menina diz que não conhece ninguém com esse nome. Clarinha fica surpresa por Cândida ser sua mãe. Cândida diz a Clarinha que ela merece saber a verdade sobre sua origem. Ela diz que está morrendo e tem câncer e está em fase terminal. Cândida diz que queria dizer tudo a ela antes de morrer. Clarinha diz que isso é um pesadelo. Cândida diz a Clarinha que Álvaro é o pai dela. A menina fica ainda mais impressionada. Contigo Sim, capítulo 85. Cândida diz que cometeu um erro enorme e trabalhava como secretária para o pai de Álvaro e acabou se deitando com ele. E tinha 35 anos e Álvaro 15. Clarinha fica chocada. Cândida diz que eram outros tempos e era outra mulher perdida e achava aquilo divertido. E por gostar tanto de Álvaro, achou que tiraria vantagem. Clara chora ao ouvir toda a história. Cândida diz que não contava que os pais de Álvaro, Raul e Melissa iriam lhe processar por ter se aproveitado por um menor de idade. Ela diz que foi presa grávida dele. Ângela pede a Mayra que deixe ela falar com a Samantha. Ed diz a Ângela que Flávia atrasou um pouco a prova para ver se consegue fazer algo. Mayra manda Ângela embora. Ângela diz a Ed que isso não é justo e não entende a raiva de Samantha. Ângela não sabe o que fazer, mas não pretende abaixar a cabeça para ninguém. Cândida diz a Clarinha
que os avós dela negociaram com ela de entregá-la para eles em troca da sua liberdade. Clarinha chora. Cândida diz que estava desesperada, sem dinheiro, e ela nasceu na cadeia. E entregou ela porque não queria que ela tivesse vivido lá. Cândida relata que os pais de Álvaro criaram ela como irmã de Álvaro. Clarinha chora por sua vida ter sido uma mentira. Cândida diz que os avós dela amaram ela de verdade. Ela jura que não chantageou Melissa e nem Raul e estava encurralada. Clara diz que sua história é espantosa. Cândida diz que voltou porque queria vê-la, saber se ela estava bem. Cândida diz que ela precisava saber da verdade e também que ela está morrendo e só precisa do perdão dela. Clara chora e diz que não pode perdoá-la e se nega a ser filha dela. Leonardo recebe uma ligação de Ângela. Ângela diz que não apresentou o exame para fazer as práticas no hospital e Samantha impediu. Léo diz que vai resolver esse problema. Ele diz que voltará em alguns dias, após o enterro do pai de Salma. Ângela diz que sente muitas saudades dele. Salma fica chateada e se incomoda. Clara anda pelo hospital, desesperada. Ela pede que Álvaro deixe ela em paz. Álvaro pergunta o que Cândida disse. Clara diz que eles fizeram muito mal a ela e não quer que eles lhe procurem. Léo diz a Salma para se acalmar, porque Ângela só ligou para dizer que negaram o direito dela apresentar a prova. Salma diz que gostaria de dizer que lamenta, mas não. Ele não quer brigar com a cachorra e pede para irem. Ed encontra Oscar triste. Ele fala que foi bem no exame, mas que o que Samantha fez a Ângela foi horrível. Oscar diz que odeia a pessoa que é quando está com Samantha. Ele diz que mesmo não estando de acordo, às vezes se acha cúmplice de muitas das coisas que Samantha faz. Samantha vê 2 funcionários tirando coisas da sua sala. A bruxa se irrita. Geraldo diz a Samantha que, como diretor do hospital, tem direito de pedir a demissão dela. A monstrenga pede que ele não diga bobagens. Ele diz que faz tempo que ela não faz o trabalho bem, por isso será despedida. Samantha diz que é dona. Geraldo diz que é o diretor-geral e se arrepende de ter dado para ela tanto poder e confiança ali. Ela dá ordens para os funcionários, colocarem as coisas no lugar, na sua sala. Samantha pede que o pai fique quieto, pois vai sobrar para ele daqui a pouco também. Ele diz que não vai permitir que ela destrua tudo que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Oscar diz a Ed que Salma também deveria ficar sem fazer a prova, mas com ela vão fazer uma exceção. Oscar diz que não pode se manifestar, porque pode perder seu trabalho. Ed diz a Oscar que ele tem medo de tudo, e enquanto não enfrentar a verdade e se posicionar, vai continuar sendo uma vítima, e não só de Samantha Vega, como da vida. Dias depois, Leonardo prepara as malas para voltar de viagem com Salma. Salma passa mal. Álvaro vai à casa da filha. Clara pede que ele saia dali e que vá com Cândida esclarecer as coisas. Clara diz ao pai que ele é um egoísta e não quer saber nada dele. Luz abre sua venda de gelatinas na porta da vizinhança. Guigo fica ao lado da mãe para ajudá-la com as vendas. Abel fica surpreso ao ver o valor da faculdade. Das faculdades, na verdade. Nancy sugere que ele curse faculdades com uma carga acadêmica baixa, pois assim não será tão caro. Abel dá um beijo em Nancy. Salma e Leonardo chegam ao hospital. Nélida chama Salma para realizar uns exames. Salma beija Leonardo. Ângela vê os dois e se afasta dali, sem que Léo a veja. Léo liga para a mãe, informando que já transferiu o dinheiro que ela pediu. Geraldo chega à vizinhança e morará com todos lá. Ele é recebido com muito carinho pelos amigos. Geraldo diz a Ângela que cresceu em uma vila, parecida com aquela, onde foi muito feliz e trabalhou duro para conquistar tudo o que conquistou. Ele agradece a todos. Todos o abraçam. Anoitece. Samantha liga para Jerônimo e pede que ele se esconda, pois da próxima vez que se encontrarem, dará mais dinheiro para ele e o que ele gosta de receber. Jerônimo pergunta se a polícia continua investigando sobre o frasco de oxitocina. Samantha diz que provavelmente vão esquecer do aborto frustrado de Ângela. Mirtes escuta tudo e descobre que Samantha teve envolvimento no quase aborto de Ângela. Mirtes diz a Samantha que escutou tudo. Samantha diz que tudo tem uma explicação.
Mirtes diz que não vai contar nada, mas sabe que ela está dando essas escapadas com Jerônimo, já que na casa dela não dão o que ela quer receber. Samantha diz que Jerônimo é o cara que faz os trabalhos sujos dela. Mirtes diz que essa informação está segura com ela. Leonardo diz a Salma que vai ver um paciente nas alas de urgência e pede que ela o espere, pois logo estará ali e Nélida entregará os resultados dos exames. Depois que Léo sai, pouco depois, Nélida chega ali e entrega os resultados dos exames de Salma para a loira. Salma abre os exames e descobre que está grávida. Ela fica chocada. Pelo visto, o Léo não perdeu tempo. Não é, gente? Quando ficou com essa loira. Geraldo janta com Pablo. Ângela diz que não tem tempo para jantar e compra algo na cafeteria. Ele pede que ela jante, pois nesse estado, por estar grávida, ela deve comer bem. Ela acaba ficando ali para jantar com eles. Geraldo diz a Ângela que soube que Samantha não deixou ela apresentar o exame, mas vai se encarregar das práticas dela no hospital continuarem. Ângela agradece, mas diz que não quer causar mais problemas dele com Samantha. Geraldo diz que ela nunca causa problemas e por isso admira ela, porque ela nunca se dá por vencida. Salma recebe a visita de Samantha. Salma mostra para Samantha que está grávida. Samantha diz que só há uma coisa que podem fazer com essa informação. A mulher que está com a carta de Holanda anda pelas ruas. O inspetor Benjamin vigia ela e vê ela entrando no apartamento de Léo, onde Mirtes está. Já é noite e Luz e Guigo venderam muito bem as gelatinas nesse primeiro dia. Valdomiro liga para Félix e informa que Luz abriu uma venda de gelatinas fora de casa. A mulher sai da casa de Mirtes e Benjamin logo decide ir no local. Mirtes começa a queimar a carta de Holanda, onde tem toda a informação de tudo que ela e Aníbal fizeram com Sandro. Batem na porta e Mirtes não consegue queimar a carta toda. Ela coloca ela em um lugar. Benjamin entra e decide investigar o local. Ele pergunta a Mirtes da carta que ela recebeu, a mulher que acabou de entrar ali. Benjamin encontra a carta, quase toda queimada. Ele decide ler. Mirtes pega um objeto pesado. Benjamin se vira. Mirtes acerta o objeto na cabeça do paspalho. Ele cai no chão e tenta se levantar para sobreviver, mas ela dá outra tacada na cabeça do investigador, assim o matando de vez. Nélida diz a Ângela que fará seu plantão nos pacientes dos quartos lá de cima. Samantha vai até Ângela, informa ela que Salma e Leonardo estão esperando um bebê. Salma manda uma mensagem para Samantha, pedindo para ligar para ela depois, para dizer o que aconteceu. Salma pede a Léo para falar em casa sobre os exames. Léo diz a Salma que esteve pensando e quer o divórcio. Ângela não acredita em Samantha e diz que isso é um truque barato dela. Samantha diz que logo irão confirmar essa notícia com ela. A baranga infeliz se retira. Salma diz a Léo para se divorciar então, imediatamente. Ela grita e diz: "Não se preocupe comigo, eu vou ter sozinho o meu bebê. Está aqui os exames. Seu filho Léo, o bebê que eu estou esperando." Salma sai dali. Léo vai atrás dela. Salma diz a Ângela que ela deve estar feliz, porque acabou de destruir sua família. A loira oxigenada chama Ângela de bruxa. Salma diz que está grávida e Léo acabou de lhe pedir o divórcio. Ângela fica chocada. Salma diz a Ângela que ela queria separar Leonardo dela e do seu filho. Salma se faz de vítima e diz que vai ter sozinha o seu filho e sai. Léo e Ângela se olham. Uma vizinha bate na porta do apartamento de Léo e pergunta se está tudo bem. Mirtes diz para eles não se preocuparem. Mirtes liga para Samantha e conta que matou um homem desconhecido. Ela diz que está metida em um rolo e precisa da ajuda dela. Samantha pede que ela se acalme e diga que diabos aconteceu. Mirtes diz que o inspetor queria ver uma carta e por isso bateu na cabeça dele, mas precisa se desfazer do corpo. Samantha aceita ajudá-la, mas diz que quer ver essa carta que ela mencionou. Mirtes diz que ninguém pode ver a carta. Samantha exige, pois senão ela não terá sua ajuda. Léo liga para Salma, mas ela não atende. Ângela confirma que é verdade a gravidez de Salma. Ângela diz: "Eu não vou destruir sua família, Léo. Não vou destruir uma família. Você queria ter um bebê. Sempre sonhou com isso." Ele diz que não nessas circunstâncias. Ângela pede que Léo vá com Salma.
e procure e fale com ela. Léo diz que isso não vai confirmar sua decisão e não quer ficar ao lado de Salma depois de tudo que ela fez. Angela pede que ele fique com Salma, que é a família dele, pois não seria feliz às custas do sofrimento dos outros. Ele diz que ama ela e prometeu que lutaria pelo amor de ambos. Angela pede que ele pense no filho e não o deixe só. Muitos tristes, Angela se despede dele e sai. Jerônimo entra no apartamento de Mirtes. Ele pede a carta. Mirtes entrega para ele e pede que ele se apresse, pois seu filho está quase chegando. Jerônimo coloca o corpo de Benjamin em uma sacola. O telefone de Benjamin toca. Jerônimo rejeita a chamada e termina de embalar o corpo dentro do saco. Mirtes limpa o sangue. Clara vai à casa de Álvaro e diz que veio esclarecer as coisas com ele e o chama de papai. Clara diz a Samantha que esse mentiroso não é seu irmão, e sim seu pai, e Cândida lhe disse tudo. Samantha fica chocada. Ela pede que ele não negue, pois sabe que é filha dele. Ela questiona porque ele mentiu por tantos anos. Ela o chama de hipócrita mentiroso. Ele diz que tem uma razão. Samantha pergunta a Álvaro aonde ele vai chegar com tantas mentiras. Álvaro diz que foi decisão dos seus pais e era um adolescente quando ela nasceu. E Cândida foi para a cadeia por abuso de menores. Samantha quase morre com a notícia. Clara diz que não quer que ele volte a procurá-la e é a pior pessoa do mundo. Samantha diz a Álvaro que ele tem muito o que lhe explicar. O funcionário de Benjamin não consegue se comunicar com o patrão e fica preocupado. Léo diz a Salma que elas não vão se divorciar e vão ter esse bebê e ser uma família. Ele pede para fazerem o necessário para dar uma vida boa e feliz ao filho deles. Salma quer que ele se afaste de Angela. Léo pede que ela não ameace nem o chantageie, porque apesar de todas as mentiras dela, não deixará seu filho desamparado. Ela entende e se acalma e diz que quer ficar com ele e se esquecer de tudo o que aconteceu. Léo diz que assim vai ser, pelo filho deles. Samantha se embebeda. Ela diz que ele lhe fez de palhaça outra vez e é o homem mais mentiroso que conheceu. Samantha chama Álvaro de lixo e traidor e dá um tapa na cara dele. Álvaro admite que é sim. Álvaro diz que ela não é melhor que ele, pois mentiu para Clarinha com razão, e ela é uma fogueteira que se meteu com seu melhor amigo só por prazer, para lhe fazer mal. Ela endoida, chora e vai batendo nele, dizendo que o odeia, e amaldiçoa o dia que o conheceu e se apaixonou por ele. Ele acalma a víbora e deixa ela sozinha. Samantha surta, grita e quebra um copo, o jogando no chão.